E nós estamos de volta com a entrevista com o candidato ao governo do estado de Pernambuco, Edilson Silva, candidato do PSOL. A gente tem feito isso todas as noites, pedimos para que os candidatos trouxessem para cá, né, as suas propostas de governo para que a gente possa registrar em cartório. O senhor trouxe, candidato? Está assinadinho, manda para cá, que amanhã às 10 horas da manhã a gente está fazendo o devido registro lá no cartório de Olinda, cartório de títulos e documentos, no Pauliana Porto Notas, a partir das 10 horas da manhã. Este bloco nós vamos ter a participação de representantes das organizações não governamentais e também dos jornalistas convidados. Antes da rodada aqui com os jornalistas, deixa eu apresentar aqui e vamos para a primeira rodada dos representantes de organizações não governamentais. Convidamos para participar do programa o Wallace de Mello, do Centro da Juventude e Desenvolvimento e Cidadania, o SEJU. Convidamos também Gilson Braga, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDACO. E convidamos o Jacques Rebemboim, professor Jacques Rebemboim, que é presidente do CEVITAT. Eu, atendendo até sugestão do pessoal da ouvidoria que está ligando para cá, antes de fazer a pergunta, rapidamente, só para vocês dizerem que tipo de instituição vocês representam? O que é que ela faz na prática? Eu começo lá com o professor Rebemboim. Boa noite, professor. Boa noite, Pedro Paulo, telespectadores. A gente preside a ONG Civitat, que fica na Rua Velha, no bairro da Boa Vista. E a nossa preocupação, nosso objetivo maior é cuidar e contribuir para a melhoria do meio ambiente urbano e também promoção da cultura pernambucana de uma forma geral. A sua primeira pergunta. Eu gostaria de perguntar ao candidato Edilson Silva, e meus cumprimentos de boa noite. Boa noite. Candidato, a gente vê pelo conteúdo programático do partido, até em páginas da internet, etc., que a linha, não é, ideológica do partido é um tanto quanto, digamos assim, enviesada para aquelas esquerdas, talvez, que obtiveram algum espaço de atuação no mundo político nas décadas de 60 e 70, mas que depois esmaecem com o tempo e nos dá a impressão até que a gente está lendo um conteúdo programático de um partido naquele período. Então, para que o senhor seja claro, digamos assim, em termos de preferências pessoais, ideológicas e partidárias, se eu citasse 4 presidentes e pedisse para que o senhor desse uma nota, digamos, de 0 a 10 para cada um deles e colocasse aqui na mesa os nomes de Ahmadinejad, do Irã, Fernando Henrique Cardoso, o Hugo Chávez e o Fidel Castro. Aproximadamente, não é, sem necessidade de exatidão, que notas o senhor daria para esses presidentes, até para que a gente pudesse fazer um ordenamento e identificar claramente a ideologia e a conduta macroscópica do partido? Jacques, essa sua pergunta é irrespondível, certo? Porque eu sou um cara que respeita o relativismo cultural e nós não temos como comparar o presidente do Brasil com o presidente do Irã. Né? São realidades distintas, são desenvolvimentos históricos, culturais distintos, são realidades econômicas distintas, né? E eu não vejo como responder, porque eu estaria sendo injusto com as convicções que eu tenho. Eu acho que cada sociedade ela tem um determinado nível de evolução cultural, tem uma determinada... acredito que o desenvolvimento das forças produtivas das sociedades, que tem a ver com a sua realidade, com a sua geografia, interfere na construção da superestrutura ideológica, da consciência dos povos, etc. e tal. Isso tem a ver com religião e outras coisas. Então, não seria correto da minha parte aqui numerar numa escala, porque seria algo que eu não acredito. Eu acho que cada sociedade dessa, você foi bastante, né, plural, com exceção talvez de Cuba e Venezuela, tal, mas eu acho que são realidades bastante díspares e cada realidade dessa viveu um momento histórico com um determinado nome aqui, uma liderança, e eu, obviamente, que eu tenho opiniões acerca de cada uma delas, mas eu não teria condições de fazer uma quantificação, colocando uma espécie de ranking entre esses presidentes, não. Jacques, Gilson Braga. Boa noite, Gilson. Boa noite, Pedro. Boa noite, telespectador. Nós somos vice-presidente do atual Conselho da Criança e Adolescente de Olinda, o CONDACO, que fica
aqui no antigo Expresso Cidadão, Centro da Moda. E o nosso papel é exatamente promover a política pública voltada para a criança e ao adolescente, em conjunto com a sociedade civil e com o governo municipal. Esse é o nosso papel, a nossa atuação, que estamos tendo uma atuação assim respeitável pela sociedade, mesmo reconhecendo que é difícil fazer política pública no país, em especial para criança e adolescente, quando nós vivemos numa cidade que tem poucos recursos, que somos cidades de um país ainda em desenvolvimento. Tua pergunta, Gilson. Minha pergunta ao candidato. Edilson, o senhor tem falado aí palavras ásperas em relação ao atual governador do estado, doutor Eduardo Campos, tipo, por exemplo, dizendo que o estado está numa situação caótica, o governador do estado está desconstruindo a política pública no estado, o governador do estado está construindo analfabetos, está maquiando resultados, até assim de uma forma deselegante, de uma forma rançosa, sendo até deselegante. As pesquisas atualmente mostram que o governador Eduardo Campos tem 67% da população que vai às ruas neste próximo domingo votar. Eu lhe pergunto, o senhor tem certeza absoluta que não ganha esta eleição, ou o senhor tem algum plano milaborante ou até mágico para reverter o quadro daqui para domingo, indo de encontro à sociedade? Gilson, né? Eu jurava que você ia fazer uma pergunta sobre a criança e o adolescente. Daqui a pouco. Bem, olha só. Primeiro, o mito das pesquisas. Em determinado momento da história, Hitler teve aprovação recorde na Alemanha. Então, eu não me preocupo com aprovação de pesquisa, porque até os fascistas têm índices de aprovação elevados em determinados momentos. Nós temos um exemplo claro aqui no Brasil de governantes e políticos que tiveram um ápice muito forte. O Fernando Henrique Cardoso ganhou a sua reeleição de forma implacável, né? Hoje as pessoas têm vergonha de botar o nome dele na televisão. O João da Costa aqui em Olinda, a mesma coisa. Ganhou a eleição no primeiro turno, hoje é considerado um dos piores prefeitos do Brasil, está aí para lá e para cá sem ninguém querer saber dele. Então, como nós temos uma vivência, Gilson, bastante antiga, então a gente conhece disso. Então a gente não tem... Segundo, eu não tenho obrigação de ser elegante com o governador, certo? Eu sou educado, talvez não seja elegante. Agora, eu não tenho a obrigação de estar alisando. Eu sou candidato de um partido de oposição. Eu estou dizendo a verdade. Então, essas palavras ásperas, que você acha que são ásperas, são palavras reais. Eu tenho que dizer, olha, o governador que deixa 90% das escolas sem atenção, com um salário miserável, sem professor, e a política que ele apresenta é o projeto de aceleração, está construindo analfabeto funcional. E os dados mostram isso. Você devia observar essas pesquisas também, que mostram o crescimento do analfabetismo funcional no Brasil, e em Pernambuco. Não é verdade? Bem, então, eu acho que nós estamos construindo, você como membro da sociedade civil, você deveria observar que nós fazemos políticas ganhando ou não a eleição. Quando acabar a eleição, o Fórum da Criança e Adolescente, né, que eu participei recentemente no debate, o governador Eduardo Campos não foi lá debater os problemas das crianças e dos adolescentes, nós estivemos lá discutindo e temos compromisso de, depois da eleição, continuar discutindo, continuar vendo, verificando o problema. Por exemplo, nós temos um plano de reordenamento do sistema socioeducativo aqui no Estado, que estamos absolutamente preocupados com ele. Espero que depois, na próxima rodada, a gente possa conversar sobre isso. Wallace de Melo, do Seju. Pedro, boa noite a todos. Faço parte do Centro de Juventude, que trabalha com jovens de 15 a 29 anos em todo o estado, com projetos sociais, na área da cultura, na área da educação também, né? Bem, Edilson, o PSOL, ele tem uma aproximação, uma relação muito grande com alguns setores da juventude. Muitos jovens têm uma identidade muito grande em cima do PSOL, né? Então, e esse ano, agora nas eleições, vamos ter uma média de 30% de eleitores de 18 a 29 anos, ou seja, jovem. Então, é um setor importante da sociedade e que tem políticas voltadas para ela. Como é que está a plataforma de governo do PSOL aqui para o Estado,
na questão das políticas públicas de juventude, tendo em vista os conselhos, os planos municipais e estaduais e as próprias secretarias de governo. Como é que está a plataforma em relação a essa temática? Wallace, nós temos a nossa primeira preocupação, e você deve saber disso, deve acompanhar a candidatura da gente, nós não apresentamos coisas mirabolantes em eleição. Nós não, esse negócio de e-book, piscina semiolímpica na periferia, a gente está fora disso, né? Bem, nós achamos que o principal problema da juventude pernambucana hoje está na educação. Esse é o nosso principal problema. Não sei se você sabe, mas nesse plano de ressocialização do sistema socioeducativo, o governo do Estado está propondo, para os próximos 5 anos, o plano 2010-2015, ressocialização em sistema aberto, 34 milhões. Em meio fechado, 372 milhões. A política pública, vou ser áspero, viu, com ele de novo, a política pública do governador Eduardo Campos para essa nossa juventude em situação de risco é cadeia, é encarceramento, certo? Isso aqui vai para R$500 bilhão nos próximos 5 anos, gastos com ressocialização em sistema fechado. Então, isso para nós é o que mais nos preocupa. Por isso, eu acho que esse modelo de ressocialização que o governo colocou no seu plano de redimensionamento, ele tem tudo a ver com o que acontece na educação pública no Estado. Você tem 90% da rede pública de ensino sucateada e você tem, ao mesmo tempo, do outro lado da esquina, você tem um plano de fortalecimento do sistema de encarceramento da juventude. Então, essa é a nossa prioridade, Wallace. Nossa prioridade é discutir isso aqui, nós queremos reverter isso aqui. Nós queremos que a ressocialização em meio aberto receba mais recursos, mais atenção para o jovem em liberdade. Porque nós sabemos como é que funciona o SINASE hoje, as antigas Fundacs. São escolas de crime. Recentemente nós tivemos aí aqui em Abreu e Lima, um menino foi crucificado. Botaram ele nas barras lá da quadra, eu não vi, me disseram, abriram os braços, botaram fogo e meteram uma estaca no peito do menino. Quer dizer, isso é ressocialização? Então, eu sou áspero com o governador porque essas coisas acontecem, querido Gilson, entendeu? Essas coisas acontecem. Então, eu tenho que dizer que essa é a realidade e nós temos